Meninas, hoje o tema da nossa aula vai ser assim, uma continuação, né, de tudo aquilo que a gente trouxe nos últimos encontros e entender que quando acaba, não acaba, né? O fim, ele não vai acabar, nunca vai existir um fim no nosso negócio. Então, eu queria trazer para vocês a questão do acompanhamento, né, com as nossas clientes, o pós-venda, como vocês vão fazer para encantar as clientes de vocês, como vai fazer para permanecer as clientes de vocês. E eu queria começar esse encontro falando sobre a importância de nós termos relacionamento com as nossas clientes. Às vezes vocês vão falar assim, ah, Amanda, isso é clichê, né? Você já falou isso muitas vezes, mas realmente é importante relembrar do relacionamento que nós precisamos ter com as nossas clientes. Por quê? Porque o relacionamento é o que vai gerar venda, o relacionamento é o que vai gerar início, o relacionamento é o que vai colocar dinheiro no nosso bolso. E muitas vezes a gente fala, ai, mas eu me relaciono com a minha cliente, mas eu não estou fidelizando essas clientes. O que está acontecendo? E aí a gente precisa analisar realmente o que está acontecendo. Porque às vezes você está ali conversando com a cliente, mas só tá postando, né? Igual quem chegou ali antes estava vendo falar, né, da consultora chata. Às vezes a gente só tá sendo uma consultora chata, só tá postando promoção, só tá falando ali com a nossa cliente, só tá mandando, né, postzinho. E na verdade a gente precisa ter relacionamento de conversar com a nossa cliente, de entender a realidade dela, entender o que essa cliente precisa, qual que são as dores dessa cliente, qual que é a rotina dessa cliente. Então a gente precisa ter esse tipo de relacionamento com a nossa cliente. Para quê? Para que daí a gente consiga ter resultados. Então, eu preciso me preocupar verdadeiramente com a minha cliente. Por quê? Porque senão a cliente ela vai comprar um produto e aí você simplesmente some. Aí, quando esse produto está na promoção de novo, quando você percebe, ah, já deu tempo do produto da pessoa acabar, você vai lá e entra em contato para falar de reposição, para falar de um outro produto, para falar de um outro produto que entrou na promoção, para falar para ela agregar ali na rotina dela. Então, isso não é um relacionamento verdadeiro, isso é a gente ser interesseira, né? Então, a gente sempre brinca, a gente precisa ser interessante antes de ser interesseira. Por quê? Porque se eu sou interessante, as pessoas vêm até mim. As pessoas elas vão me indicar. As pessoas elas não vão me trocar. Agora, se eu for interesseira, que só fico ali mandando post, se eu só fico falando com a minha cliente quando me convém, né? Quando eu quero alguma coisa em troca, isso não vai gerar relacionamento com a minha cliente. Isso não vai trazer resultados ali para o nosso negócio. Então, a chave do sucesso hoje para o nosso negócio, e não só para o nosso negócio em si, Mary Kay, mas em todo o negócio de vendas, né? Tudo que se envolve vendas, a chave do sucesso é ter relacionamento com os nossos clientes, tá? Meninas, se vocês puderem abrir a câmera, eu agradeço. Não gosto de ficar aqui conversando sozinha. Então, às vezes, meninas, a gente só fala realmente ali com a cliente para oferecer um produto, para, né, vender em si. Mas na realidade, a gente precisa ser muito além disso. A gente precisa estar encantando a nossa cliente. Precisa saber se ela está bem, precisa saber, às vezes, se o filho dela está bem, se ela tem filho, né? Se ela é casada, como estão as coisas, como está a realidade, como está a rotina. Por quê? Porque isso vai gerar conexão entre eu e a minha cliente. Isso vai gerar uma confiança. Claro que não é ser aquela fifi, né? Ficar ali perguntando coisas só para depois sair falando, tá, gente? Pelo amor. A gente precisa ter, né, postura, né, de consultora. Mas é realmente se preocupar com a pessoa, né? Que nem às vezes eu mando ali uma mensagem para cliente para desejar um ótimo fim de semana, para desejar uma semana abençoada, para desejar um ótimo dia. Então a gente precisa ter esse contato com as nossas clientes, não só para vender um produto em si. E, gente, por que eu estou falando isso? E por que eu bato tanto nessa tecla? Porque eu errei muito, muito, muito mesmo. E às vezes eu me peco errando. Porque às vezes eu falo assim, meu pai, eu não conversei com as minhas clientes, passou a semana inteira, só mandei promoção. E eu peco muito nessa área também. Eu tô ali todos os dias me policiando para que eu não caia
nessa mesmice, para que eu me preocupe com as minhas clientes, para que eu realmente tenha esse relacionamento ali com elas. Por quê? Porque senão você começa a queimar contatos. As pessoas, elas começam a te bloquear, as pessoas, elas começam a não te responder mais, as pessoas, né, vai começar a te achar chata. Por quê? Porque você não tem uma amizade ali com essa pessoa. Você só quer vender simplesmente um produto. Você não encanta ela a ponto de ela não te trocar por nada. Você não encanta ela a ponto de ela te indicar a outras pessoas, né? Porque se a gente encanta a nossa cliente, ela vai falar assim: Maria, eu tenho uma consultora, você precisa conhecer ela. Maria, olha, eu uso tal produto, você precisa desse produto. Então, quando a gente faz esse encantamento ali com a nossa cliente, vai chegar um ponto que ela vai te indicar para outras pessoas, vai chegar um ponto que ela vai sempre comprar de você, ela não vai te trocar por nada, mesmo se ela estiver em outra cidade. Eu tenho consultora que ela tá, cliente, que ela tá em outra cidade e ela compra de mim. Ela fala assim: você consegue entregar? Acho que ela mora 4 ou 5 horas daqui. E ela compra de mim ainda. Ela fala assim: olha, eu tô precisando de tal e tal, tal produto. Mas você consegue entregar para mim? E eu entrego, gente. A gente tem frete grátis. E ainda se for dentro do Paraná, dá para vender pela loja online, né? Então, a gente pode encantar a nossa cliente que os nossos resultados eles vão ser muito maiores, tá? Outra coisa que eu queria falar aqui com vocês é que a gente, na verdade, todas nós, né? Quando a gente começa a aprender, a gente precisa colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende. E o porquê, né, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente está aqui todas as terças-feiras, vocês estão aqui todas as terças-feiras, mas não coloca ali em prática, não pega uma ação, não coloca em prática, estudou, entendeu ali como está funcionando, mas não colocou em prática. Então a gente realmente precisa colocar em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo. Porque senão você vai acumulando informações e não gera resultado. E aí você começa a se frustrar também. Poxa, estou toda terça-feira ali, mas não estou tendo resultado. Mas será que você está aplicando tudo aquilo que a gente coloca aqui para vocês? Claro que não é começar uma coisa e parar, começar e parar. É ser constante e fazer sempre, né? Tudo aquilo que vocês estão aprendendo. Então, aprendi uma coisa nova, vou agregar no que eu já estou fazendo, mas não deixar de fazer o que vocês já fazem. Então, sempre agregando conhecimento, agregando na rotina de vocês, para que vocês tenham cada vez mais resultado, tá? E aí, eu estava falando aqui com vocês sobre, né, o relacionamento ali com a nossa cliente. Às vezes vocês têm aí clientes, né, que você falou assim: Diri, vendi uma vez para cliente, a cliente nunca mais me respondeu. Diri, vendi o kit Timewise e a pessoa não faz reposição, falou que não quer usar mais, trocou por outro produto, ou achou que, né, não deu resultado, enfim, tem várias objeções ali que a pessoa vai dar. Então, o relacionamento ele é importante por isso. Por quê? Porque se eu vendo um produto ali para minha cliente e eu faço um acompanhamento, eu consigo entender se essa cliente está usando o produto, se ela está gostando do produto, se ela está tendo alguma dificuldade de usar. Quantas e quantas pessoas, né, eu atendi, às vezes fazendo uma sessão de beleza, às vezes fazendo um atendimento, uma aula de automaking, a pessoa falou assim: eu já comprei esses produtos aí, só que venceu. Eu joguei fora porque eu não sabia usar. Porque minha pele deu espinha. Aí eu parei de usar. Então a gente precisa fazer esse acompanhamento para falar para a pessoa o que é a realidade, o que ela vai acontecer com a pele dela. É importante ela entender, olha, nas primeiras semanas a tua pele vai estar adaptando com o produto, às vezes vai sair algum espinho, às vezes a pele vai ficar mais ressecada, enfim. Vai depender muito da pele de cada pessoa, né? Cada pele tem uma reação diferente. Então, as pessoas precisam saber do que vai acontecer. Porque senão ela simplesmente vai parar de usar, você nunca mais conversou com a pessoa, você não sabe se a pessoa está usando, depois ela realmente nunca mais vai querer comprar, né? Por quê? Porque ela não teve esse acompanhamento. Ela simplesmente falou assim: essa Mara aí, ó, só quis me vender e depois nunca mais apareceu na vida. E aí a gente fala assim, né? Mas a cliente nunca mais me procurou. Gente, nós somos consultoras. Nós temos que ir até a nossa cliente. Nós temos que prestar essa consultoria. Então, se ela comprou um produto que seja um batom, pergunta se está tudo certinho, se ela gostou da cor.
Se for uma base, pergunta, né, se ela passou outras vezes, se a base ficou certinho do tom dela. Que às vezes a gente faz o teste aqui, mas na hora que passa no rosto inteiro, a gente vai realmente ver se deu certo, né? Então, não deu tempo de fazer ali no rosto dela inteiro, a gente só fez o teste ali rapidinho. Pergunta se depois, ó, se passou no rosto inteiro, deu certo? Por quê? Porque daí a gente vai começar a encantar nosso cliente. Ela fala assim: ah, a Mara não queria só me vender, não, ela tá preocupada comigo. Ela quer saber se deu certo. Às vezes a cliente fala: ah, então, não gostei da cor, esse batom acho que ficou muito escuro. Eu ofereço uma troca para essa pessoa. Falo assim: olha, você quer trocar? Eu ofereço, sabe? Por quê? Porque às vezes é um batom ali que eu pego para demonstrar, ou às vezes eu pego até para usar, e a pessoa ela vai se sentir mais amada, ela vai se sentir mais valorizada. Nossa, eu comprei o batom e ela trocou. E a própria Mary Kay, ela faz essa troca também, né? Então, quem não sabe que a Mary Kay faz troca, a Mary Kay faz troca também. Pode perguntar, Raquel. Amanda, e quando a gente tenta, né, a gente faz o feedback à cliente, né, se ela gostou, se está usando principalmente os cuidados com a pele, né? É que eu fiz isso hoje com uma cliente. Ela comprou, não comprou o kit Time Wise completo, em janeiro. Depois ela comprou alguns produtos da linha Repair. E Sim. daí eu fui conversar com ela. Ah, como que você tá usando? Como que tá sendo? Eu já tinha perguntado, daí perguntei 3 dias depois que eu tinha entregue para ela. Ah, não deu Uhum. tempo, essa semana eu não vou conseguir. Aí eu já fui perguntar, esperei uma semana e perguntei de novo. Aí ela falou assim: ah, isso tá complicado porque eu não tô conseguindo colocar na minha rotina. Porque daí, se ela não faz aquilo contínuo, né, é mais difícil dela ver a Ela diferença, vê né? o resultado. É, o resultado, daí eu falei, não, eu entendo que é complicado, né? Eu falei, mas vai tentando. Hoje eu lembrei, faz hoje, amanhã eu lembrei, e você vai colocar na sua rotina que você não vai nem perceber que você já vai estar fazendo. Sim. Seria mais ou menos isso? Basicamente, aham, é assim mesmo. O que que eu normalmente falo, que foi uma experiência que eu tive também com os produtos. Eu não me cuidava, não cuidava da minha pele. Então, para mim, era fora de cogitação eu tirar um tempo para me cuidar, porque aquilo não era prioridade para mim, né? Então, o que que eu comecei a fazer? Colocar lembrete no celular, despertador. E aí eu falo isso às vezes para as minhas clientes também, quando eu vejo que a pessoa tem uma rotina muito agitada, que nem eu tinha bebê pequeno, então você esquece de você, né? Então, quando eu vejo que a pessoa tem uma rotina muito agitada, eu falo assim: olha, coloca o lembrete no celular. Por quê? Porque vai chegar um momento que você vai precisar ir lá fazer porque o lembrete está tocando, né? O alarme está despertando ali. Só que vai chegar um momento que vai ser tão natural quanto você escovar o dente, tão natural quanto você tomar banho. Então você vai conseguir deixar isso normal. Você só precisa ter essa constância. Por quê? Porque se você busca hoje resultado, você vai precisar ter uma constância para que você veja esse resultado, porque o produto ele é muito bom, que ele precisa ser usado. Então, eu quero muito, você pode até falar isso para ela, eu quero muito ver você tendo resultado, eu quero muito te ver com a pele diferente. E eu tenho certeza que isso vai melhorar muito a sua autoestima, isso vai melhorar muito, né, a sua aparência, a textura, enfim, o que, né, for, né, se for mancha, vai melhorar muito sua mancha. Só que você precisa ter essa constância. Então, como você tem essa vida mais agitada, e eu super entendo, porque eu também tenho a vida corrida, faça essa questão do lembrete. Por quê? Porque isso vai te ajudar a lembrar que você precisa cuidar de você, que você precisa priorizar você. Que a partir do momento que você se prioriza, você vai se sentir muito melhor e vai conseguir deixar tudo melhor ao seu redor também. Então, traga para ela, Raquel, essa importância de ela cuidar dela, de ela colocar ela como prioridade. E aí, mesmo que ela vá esquecer, você pode dar essa opção de ela colocar o lembrete no celular, que vai ajudar ela a lembrar, até que isso vire normal. Então, no meu começo ali, eu comecei fazendo, tem que cuidar da pele, né? Aí, na segunda semana, já, vou lá cuidar da minha pele, que o lembrete está tocando. Depois, na terceira, eu já tinha feito a hora que o lembrete tocava, entende? Então, aquilo vai virando um hábito e ela depois vai fazer automático, tá? Meninas, tem mais alguma dúvida? Se acaso vocês for tendo dúvida, pode ir perguntando aqui, tá?
porque é a realidade de vocês que vai trazer com que vocês tenham cada vez mais resultado. Então, meninas, quando a gente gera esse relacionamento, a gente vai gerar confiança na nossa cliente. Então, se eu faço esse acompanhamento, se eu faço, né, esse passo a passo, se eu falo com ela, se eu estou preocupada com ela, eu vou gerar esse relacionamento e eu vou trazer confiança, a ponto de ela falar assim, nossa, ela está preocupada comigo, vai dar certo, vou começar a usar e eu vou ter resultado. E aí ela começa a se comprometer com você e com ela mesma. Então, muitas vezes, meninas, além, né, de fazer esse acompanhamento, muitas vezes a gente leva muita objeção que acaba travando, muitas vezes, né, a consultora. Então, eu digo assim, objeção ali na hora da venda mesmo, né? Então, eu estou vendendo ali algum produto, estou oferecendo um produto e a pessoa começa a dar objeção. E aí você leva o não para o seu pessoal e trava ali na hora da venda. Eu não vou oferecer mais. Essa pessoa não quer. Essa pessoa não gosta. E, na verdade, a objeção, ela é simplesmente uma forma de a pessoa falar assim, tipo, vou pensar. Ou, eu não estou segura ainda, sabe? Então, a gente precisa entender a nossa cliente. Como que eu entendo a nossa cliente? Conversando, gerando relacionamento. Então, às vezes ela fala assim, não, esse produto tá muito caro. Mas por que ela tá falando que o produto tá muito caro? Porque às vezes ela não percebeu o valor que esse produto tem. Às vezes ela não enxergou o valor que esse produto vai, na verdade, o resultado que esse produto vai trazer para a pele dela. Então, eu preciso entender a minha cliente. O que a minha cliente está pensando? Por que ela está falando isso? Por que ela está achando caro esse produto? Será que ela quer promoção ou será que ela quer resultado? Então, entender realmente ali a nossa cliente para ter argumentos no nosso atendimento. Porque são esses argumentos que vai fazer com que a gente feche a venda. E que vai trazer soluções, né, para a próxima venda. Então, eu pegar essas objeções e sempre utilizar para uma próxima oportunidade, né? Então, o que a gente precisa entender? Que nem tudo na vida é não definitivo. Às vezes, realmente, a pessoa, às vezes ela teve alguma experiência, né? Que nem esses dias eu atendi uma cliente que ela já tinha gastado mais de 5 mil em produtos aleatórios, né? De marcas aleatórias, e ela estava sem esperança. Tipo assim, nenhum desses produtos resolveu o meu problema. Ela falou bem assim mesmo, né? Eu gastei mais de 5 mil e nenhum desses produtos resolveu o meu problema. Tipo, será que o teu vai resolver? Tipo, ela deixou assim bem aberto mesmo. Eu falei assim, olha, eu entendo a frustração que você está sentindo e eu garanto que sim, o meu produto ele vai resolver o seu problema. Só que você precisa estar aberta a realmente entender essa oportunidade e se abrir para essa oportunidade de cuidar da tua pele novamente, né? Porque o meu produto eu garanto, mas eu preciso entender de você. Porque se você não estiver disposta a fazer, realmente não vai ter resultado. Aí eu deixei isso bem claro ali para ela também. Por quê? Porque às vezes não era porque ela gastou 5 mil de produto, era porque ela não soube usar esses produtos. Ou porque ela não teve uma consultoria. Ou porque ela usou errado, ou porque ela usou um dia sim, dois não, três não. Então eu deixei bem claro que o meu produto ele era muito bom, que ele iria resolver o problema dela e que ela precisaria estar disposta se ela quisesse realmente ter o resultado. Então a gente precisa muitas vezes ser muito firme no que a gente vai falar também. Então ela ficou ali de pensar, não deu um não definitivo, mas ela precisa entender se ela vai realmente, né, usar o produto para que ela tenha resultados também, tá? E aí, meninas, nem sempre o vou pensar, o tá caro, o agora não, ou vou falar com o marido, é um não permanente, né? Igual eu comentei. Essas objeções são inseguranças, são medos que ela está sentindo naquele momento. E como que a gente vai entender esses medos dela? Como que a gente vai sentir essa insegurança dela? Conversando, entendendo a realidade dela, entendendo o porquê que ela está me dando essas objeções. Se realmente é um problema com o produto, se realmente é um problema com ela, ou se realmente é um problema financeiro, né? Então a gente precisa entender ali e entender o que essa cliente ela está precisando. Porque a partir do momento que a gente entende o que ela precisa, a gente consegue trazer a solução ali para ela. E outra coisa que eu queria trazer para vocês é que, até anotei aqui, as consultoras mais fortes
não são aquelas que nunca receberam objeções, né? Às vezes vocês olham e falam assim, ah, a Raquel ficou como top, a Mara ficou como top, né? Mas não é que elas são mais fortes porque elas não recebem objeção, porque as clientes delas são melhores, enfim. É porque elas não desistem, elas continuam fazendo mediante os nãos, continuam fazendo mediante a timidez, mediante o medo, mediante a insegurança, e passa essa segurança para a cliente, né? Então, o que a gente precisa fazer? Transmitir essa segurança e sempre gerar relacionamentos novos, todos os dias. O nosso funil, ele precisa estar entrando clientes todos os dias, pessoas novas, leads, contatos todos os dias. E quando para de entrar aqui, com certeza vai parar de pingar aqui, né? Porque precisa entrar muito aqui para começar a pingar embaixo. E quando não entra nada aqui, não tem como pingar, né? Então, a gente precisa ter esses relacionamentos, precisa ter contatos, precisa ter pessoas entrando todos os dias, conhecer pessoas novas todos os dias, para que realmente a gente tenha resultado todos os dias. Então, aqui eu queria trazer um exemplo para vocês, só para vocês realmente entender esse pedacinho aqui da questão da objeção. Às vezes, o tá caro ali para nossa cliente, é porque ela não viu o valor no nosso produto, é porque ela não entendeu o benefício do nosso produto e é porque ela não se prioriza. Então, eu preciso entender realmente. Claro que eu não vou perguntar ali para a pessoa, né? Ai, Mara, eu achei o produto um pouquinho caro. Aí a Mara não vai falar assim, mas por que você está achando isso? Você não se prioriza, não? Vai falar assim, né? A gente é educada, sabe? A gente vai falar ali com um jeitinho, mas com o intuito de realmente entender o que aquela cliente está pensando. Quando aquela cliente fala assim, ai, Débora, eu vou pensar, depois eu te falo, né? Isso acontece muito. E muitas vezes a gente deixa dinheiro na mesa eu vou pensar e depois eu te falo. Primeira coisa, eu vou pensar, anotem o nome dessa cliente. Por quê? Porque esses dias eu estava fuçando ali no meu WhatsApp e eu encontrei umas 3 ou 4 vendas sem fechar. Que a cliente falou assim, eu vou pensar e depois eu te falo. E por que eu tô falando isso? Porque eu falei lá no começo que eu ainda sofro com isso, com essa questão. E eu não quero que vocês sofram também. Então, eu vou pensar, às vezes ela tá com medo de comprar, às vezes ela não se sentiu segura ainda que esse produto vai realmente transformar a pele dela. Às vezes ela simplesmente está com excesso de informação ali, que ela não sabe o que ela faz com todas aquelas informações. Que existem aquela consultora que só leva o kit 3D, ou só fala de um produto específico, ou só de uma base, ou só de um batom. Mas tem aquelas que fala tudo de uma vez, que quer que ela conheça a revista e o portfólio inteiro da Marquei tudo de uma vez. Então ela fica, sabe assim, com aquele excesso de informação e não sabe por onde começar. Então, eu vou pensar, a gente precisa entender também qual é a realidade dessa pessoa. Por que ela vai pensar? Será que ela não entendeu? Será que eu falei coisa demais? Ou será que eu falei coisa de menos? Então, eu consegui entender ali essa nossa cliente para que a gente quebre essa objeção também. Então, eu vou pensar, mas fulana, deixa eu te perguntar, ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa que você queira que eu esclareça? Qual que é, né, hoje para você, qual que está sendo a dificuldade hoje na sua rotina, na sua realidade? O que você gostaria de mudar? Então, conseguir entender ali o que essa cliente ela está pensando, né? Por quê? Porque ela vai pensar, ela está pensando em alguma coisa, mas o que ela está pensando? Então, a gente precisa criar essa conexão, criar esse relacionamento para que a gente entenda o porquê que a nossa cliente está pensando e quebrar essa objeção para sair muito mais venda. Até aqui tudo beleza? Alguma dúvida? Não? Então, por isso que o segredo é sempre perguntar. Quem pergunta, domina a conversa, né? Tem essa frase clichê que a gente sempre fala também. Quem pergunta, domina a conversa. E não é querer falar demais, é querer escutar. Perguntar, mas escutar. Às vezes a gente tá ali, pergunta, mas não escuta, só faz 1 milhão de perguntas e a cliente fica quase doida, né? Então a gente tem que perguntar, mas tem que aprender a escutar, tem que aprender a ouvir. Por quê? Porque quem mais ouve, quem mais sabe ouvir,
é quem vai entender o que aquela cliente está precisando. E aí sim a gente vai quebrar essas objeções, tá? Então, o que, são perguntinhas assim essenciais ali na hora do fechamento? O que mais incomoda hoje a sua pele? O que mais te incomoda hoje? E esperar ela responder. Às vezes a gente fala assim, ô Mônica, o que mais incomoda a sua pele hoje? Linha de expressão, mancha, nananã, e a gente já começa a responder para a cliente. Aí a cliente ela não tem tempo de pensar, ela já vai pegar uma resposta pronta que você já falou, né? Então, pergunta, Mônica, o que hoje incomoda na sua pele? O que te mais incomoda? E dá um sorriso e espera ela responder, sabe? Não queira responder por ela. Porque quando a gente tenta responder por ela, às vezes ela vai dar aquela resposta que a gente falou. Peraí, deixa eu ver por aqui, que ali eu não enxergo. Quando a cliente fala, vou esperar um pouco agora, estou bem apurada. Quando vier promoção, mais para frente eu fico. Tranquilo. Fala assim, não, tudo bem, sem problemas, mas a gente sempre tem o mais, né? Mas, às vezes, esse produto ele vai demorar muito para entrar em promoção. Por quê? Porque ele entra, tipo, uma vez no ano, ele entra 2 vezes no ano, né? De acordo se já entrou na promoção ou não. Às vezes, por exemplo, a pessoa fala disso de uma base. A gente sabe que a base não vai entrar mais na promoção. Então, a gente tem argumento. Kit Time Wise, provavelmente ele não entre mais na promoção ou se entrar só no final do ano. Então, quando a pessoa fala, eu vou esperar, a gente pode entrar com um argumento. Ah, não, tudo bem, mas você entendeu os benefícios? Você não gostaria já de começar o cuidado com a sua pele? Porque pode ser que ele demore 5 meses para entrar na promoção. Em 5 meses, você pode ter certeza que você vai estar com a pele transformada. Você tem pressa hoje no seu resultado? Só para complementar isso que você falou a respeito dessa parte, quando a cliente fala assim para mim, por exemplo, ai, Fer, eu vou esperar para uma próxima. Eu falo assim, Amanda, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma forma de pagamento especial para você. Vou fazer uma forma de pagamento especial para você, uma condição especial para você não perder essa oportunidade, amiga, porque eu sei o quanto esse kit 3D, esse tratamento facial vai fazer diferença para você. Se eu fizer em 5 parcelinhas de tanto, ficaria bom para você? Então, eu falo assim, eu trago uma condição especial para ela. Então, só para complementar. Vocês estão vendo que o Gui está gritando aqui, tá? A maioria das coisas que a Amanda falou, eu não consegui ouvir. Perfeito, é isso mesmo. Então, a gente sempre traz ali para essa cliente ela entender se ela realmente quer esperar para que ela tenha esse resultado, né? Pode ser que demore. Você gostaria de realmente esperar para que você tenha resultado? Você gostaria de ter esse resultado agora. E outra, consigo fazer uma condição especial para você. Ficaria bom para você em tantas vezes? Então, dá para juntar ali as duas, né? E dar um checkmate ali para nossa cliente. Então, sempre tentar entender. Às vezes, ela falou que quer mais para frente porque ela acha que só faz à vista. Ou que só faz, porque tá na promoção, tá com cento e tantos reais de desconto, só vai fazer no Pix, né? E quando a gente facilita também o pagamento, ela vai conseguir ficar com os produtos. Então, tenta realmente entender e traz esses argumentos ali para ela, tá? Outra perguntinha, né, que é importante vocês perguntarem ali para cliente. Você já usa algo parecido? Principalmente se você fez a demonstração, ela sentiu o produto na pele, né? E aí, ali na hora do fechamento, ela deu ali algum tipo de objeção. Não, e até nas opções ali de parcelado, né? Ela não quis e tal. Dá para perguntar isso. Você já usa alguma coisa parecido? Você já viu, né? Já usou algo que te desse esse resultado de imediato? Porque imagina isso todos os dias. Imagina você usando todos os dias na sua pele. Então, vai trazendo perguntas ali para ela, para que ela comece a refletir sobre aquilo. E outra perguntinha: o que faria diferença hoje para você? Faria diferença você começar a cuidar da pele? Melhoraria a sua autoestima? O que faria de diferença para você hoje? Né? Então, traga sempre essas perguntinhas. Claro que existem, né, milhões de perguntinhas, mas tem essas perguntinhas chaves, né, que vai ajudar vocês a terem esse resultado aqui também, tá? O não de hoje,
pode virar o sim de amanhã. Então, nem toda venda acontece no primeiro contato. Às vezes, você deu todas as opções ali e ela realmente não deu, né? E a gente é assim também. Às vezes a gente amou um produto, às vezes a gente amou uma roupa, a pessoa deu uma condição especial e tal, mas não, eu acho que não é esse momento. Tá tudo bem. Só que daí você passa lá semana que vem e aí você fala assim, não, agora eu vou comprar. Agora eu tô preparado, ou agora eu recebi. Então, o não que a gente recebe também não é pessoal e não é definitivo. Às vezes a gente vai vender para ela no mês que vem. Já aconteceu o caso, né, da cliente ela dar uma objeção, eu conversar ali com ela, trazer um benefício, ela não fechou. No outro mês ela compra pelo valor cheio sem estar na promoção. E tá tudo bem, né? Então, o que a gente precisa entender é que a venda, ela vai precisar desse relacionamento, ela vai precisar de eu entender o que a minha cliente quer e acompanhar a minha cliente, para que a minha cliente, ela tenha resultado, né, na pele e para que eu tenha resultado também no meu bolso, tá? Então, o que vocês precisam fazer? Fazer acompanhamento, mandar mensagem, não somente, né, mensagem do produto em si, mas mandar mensagem de bom dia, perguntar como que tá a família, como que ela tá, perguntar como que foi a experiência dela com os produtos, se ela tá tendo resultado, se não tá tendo, lembrar da cliente, anota lá quando que ela faz aniversário, para mandar os parabéns. Então, tudo isso importa ali no relacionamento com a nossa cliente. Por quê? Porque a gente precisa criar uma conexão verdadeira. Eu lembro de uma cliente que eu tive, ela comprou, se eu não me engano, foi um gel de limpeza e um hidratante antioxidante. E aí eu sempre conversava ali com ela e tal, e sempre mantive, sabe, um relacionamento ali com ela. Ela comprou depois outras coisas. E aí chegou no dia do aniversário dela, eu mandei uma mensagem para ela, menina, essa menina chegou a chorar por eu ter mandado uma mensagem, por eu ter lembrado do aniversário dela. Ela falou, nossa, mas você é muito especial, e nananana. Mal sabia ela que foi empresário online que mandou. Mas vocês não vão contar para ela, né? Mas, enfim, olha como que isso é importante. E não deixar também só, eu uso empresário online, eu vou só deixar por conta do empresário online. Por quê? Porque acaba sendo robotizado. Não gera uma conexão igual eu perguntar da filha dela, perguntar se ela tá bem, como que ela tá passando por esse processo, né, que é da criança pequenininha, agora tá engatinhando. Então, tem todo um processo, eu já passei por isso. Então, é gostoso a gente criar e gerar essa conexão ali com a nossa cliente, tá? Então, quem aprende a lidar com objeção, não leva o não para o pessoal e começa a enxergar oportunidades onde antes havia rejeição. Mara do céu, peraí, tem um texto aqui. Então, quando eu pego e não levo o não para o pessoal, eu começo a pegar aquela objeção e eu gero uma oportunidade. Então, a cliente, ela me deu uma objeção de que o produto tá caro, a gente conseguiu entender, viu que ela não se prioriza. Entendeu que ela não se prioriza. O que a gente vai fazer num próximo atendimento? Eu vou pegar essa objeção e eu já vou trazer como argumento. Olha, hoje muitas mulheres não se priorizam, não cuidam da pele, mas isso é essencial. Porque quando você cuida de você, tudo ao seu redor vai estar bem. Você vai conseguir tratar as pessoas melhor. Então, a gente pega aquelas objeções que as pessoas deram para trazer como argumento numa próxima oportunidade, tá? Agora vamos ler a Bíblia da Mara. É que eu falo, Amanda? Pode ser. É podcast. Não, podcast é quando é áudio, né? Então, eu disse que às vezes a cliente, ela não compra, não compra, não compra, não compra, né? E é algo que a gente simplesmente tem que continuar atendendo, né? Por experiência, eu digo, porque tem um ano que eu atendo a cliente e ela só pergunta, 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 pede para ver o produto e não leva, né? E faz um ano, ela é vizinha da minha loja, dona do supermercado, tem dinheiro, mas ela não leva. E aí ontem ela comprou, ontem não, foi sexta que ela foi, e aí ela falou, não, eu vou querer, eu quero o kit completo, eu quero uma base,
eu quero isso, eu quero aquilo. Ela falou, e aí eu vou comprar porque eu tava te analisando para ver se você ia me atender mal as outras vezes, porque eu só fico enchendo, só fico te perguntando, enchendo de perguntas, te pedindo dicas. E aí eu sempre vejo que você sempre me atendeu da mesma forma, sempre com a mesma dedicação, sempre com um sorriso, sempre me atendendo direito. E quando eu falava que eu não queria, você falava, tá bom, não tem problema. E aí, mas seja bem-vinda, quando você tiver alguma dúvida pode voltar, né? E aí ela ontem me falou isso, que ela estava observando, olha isso. E ela comprou. E aí, isso é um gatilho da reciprocidade, né? Porque você tratou essa pessoa bem, você fez o seu trabalho como uma consultora, mesmo que ela não tenha comprado, e aí chegou no momento que ela falou assim, nossa, realmente vou pegar porque ela é um amor comigo, né? Independente do que eu não estou comprando, né? Então a gente precisa continuar fazendo. E é o que eu falei, o não, ele não é eterno, ele é só para aquele momento. Chegou o momento que ela decidiu comprar, né? E tá tudo bem. Então, só para a gente finalizar aqui, a gente. Eu queria falar um negócio aqui para vocês. O Isaac começou a bater na porta, eu esqueci, gente. Começou a gritar, não sei se vocês escutaram, me desconcentrou aqui. Então, não é só vender um produto, né? Nós, como consultoras, a gente entrega autoestima, a gente entrega transformação, a gente entrega cuidado, experiência, e a gente tem que ter convicção disso, porque a partir do momento que eu tenho a convicção disso, de tudo isso que eu entrego, a venda ela vai ser uma consequência de tudo isso. Então, eu preciso acreditar, gerar essa conexão para que a minha cliente ela se sinta confiante de comprar de mim também, tá? E aí, meninas, o que eu ia. A Fer estava aqui conversando, né? E eu queria trazer isso para vocês também. Quanto ao tema aqui, ficou tudo certinho? Tem alguma dúvida? Não? Beleza, então. O que eu e a Fer estava conversando, depois, Fer, se você quiser complementar, tá? Você pode fazer. Sobre fazer um grupo, né, no WhatsApp, para que a gente faça com vocês um Skincare Day. O que é o Skincare Day? Um dia ali para poder falar de dicas, dar dicas de beleza, falar sobre os produtos, falar do benefício, da importância de cuidar da pele, dar várias dicas ali para as nossas clientes através de um grupo do WhatsApp. Então, a gente monta esse grupo do WhatsApp, vocês convidam as clientes para participar desse Skincare Day, desse dia, né, da beleza, e a gente vai trazer esse conteúdo, essas dicas, e vai ser esse bem dinâmico e vai ser num grupo fechado também, para não ficar conversa, né? Para que a cliente ela consiga realmente aprender os benefícios e a importância de ela estar cuidando ali da pele. Para vocês, vai ser uma forma de vocês venderem, porque a cliente ela vai estar ali, ela vai estar entendendo realmente a necessidade de ela cuidar da pele dela. E dentro desse grupo, para quem estiver participando, vai rolar sorteios, né? Eu e a Fer vai doar ali uns brindezinhos para a gente sortear para as clientes de vocês. Então, vai ter sorteio. Vai ser algo assim bem dinâmico e bem gostoso também para quem estiver participando dentro desse grupo. Então, queria que vocês se desafiassem, né, de conversar com as clientes, trazer clientes para esse grupo, para que elas possam entender, né, para que a gente possa conscientizar elas, né, dessa importância do autocuidado e para que vocês, né, consigam vender também. Porque, às vezes, eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela não consegue fazer uma sessão de beleza, ela não conseguiu conhecer os produtos. Então, é uma cliente potencial para ela estar nesse grupo, nesse dia, para ela entender a importância do cuidado com a pele, mesmo que ela não tenha sentido os produtos na pele dela. Depois, você pode estar mandando a bolsinha 48 horas. Dira, é uma cliente que ela mora fora. Não tem problema. Ela participando ali, ela vai gerar uma consciência de que ela realmente precisa ter esse autocuidado. Então, vai ser uma oportunidade de vocês venderem. Igual eu comentei, vai ter sorteio, né? Vai ser algo bem gostoso, bem dinâmico, para vocês venderem também. Então, a gente continua com a estratégia, né, de sessão de beleza, da bolsinha 48 horas, desse movimento ali que a gente tem o contato com a nossa cliente, e aquelas clientes que a gente não conseguiu
o contato, ou que é uma cliente que está ali, assim, meio que em cima do muro, sabe? Não sei se eu pego, se eu não pego. É uma oportunidade de ela estar nesse grupo também, né? A gente pode trazer essa dinâmica do sorteio para ela estar participando, porque ela vai gerar essa consciência nela de estar dentro desse grupo e da importância de ela cuidar da pele dela, tá? Fer, você quer complementar sobre isso? Depois eu mando um áudio para vocês, meninas. Não vou conseguir mandar agora, mas depois eu mando falando um pouquinho mais, tá? Não, tranquilo. Mas então, meninas, de imediato, né, seria isso. A gente vai montar esse grupo, vai mandar ali como que vocês vão convidar essas clientes, né? Como vocês vão falar com elas, mas é uma dinâmica bem legal para que vocês consigam vender mais, tá? Então, continue fazendo o trabalho que vocês estão fazendo. Queria saber quem se desafiou aí, quem conseguiu fazer as 7 demonstrações em 7 dias, da terça passada para essa terça. Quem fez? Eu fiz 4. Quem mais? Ninguém. Eu fiz a bolsinha 48 horas. Demonstração eu tinha marcado com 3 e desmarcaram no último dia. A bolsinha eu fiz com 2, mas a demonstração ia ser com 3 em um dia, e, né, tudo junto, e desmarcaram em cima da hora. Daí eu não consegui marcar ninguém, né, no mesmo dia. Só consigo no sábado. Aí eu tô tentando marcar para sábado agora, e para sábado que vem, se Deus quiser, vai dar certo. Com 3 já tá certo. E é importante, meninas, ter volume. Quanto mais volume vocês têm, melhor, né? E não é só com vocês que acontece isso, não, tá? Comigo acontece sempre, todos os dias, inclusive, né? Por quê? Porque a gente precisa ter volume. Então, eu tô disposta a atender 3 pessoas, eu marco com 6. Por quê? Porque se 3 desmarcar, tem 3, sabe? Então, isso acontece com todas, é normal, todas têm imprevistos acontecem, mas a gente precisa trabalhar no volume. Então, eu só tenho sábado para trabalhar, eu vou dar o máximo para poder atender o máximo de pessoas possíveis no sábado. Eu só tenho né? Eu só tenho a sexta, eu só tenho 1 hora. Eu vou fazer de tudo para que eu possa atender o máximo de pessoas nesse pouco tempo que eu tenho. Por quê? Porque é isso que vai trazer ali resultado. A bolsinha 48 horas, ela é muito aliada para quem não tem tempo. A minha mãe entrou, né, no negócio e eu falei assim, mãe, eu vou montar aqui a bolsinha, montei ali para ela a bolsinha e falei assim, agora você sai distribuindo e, né, a gente vai explicar ali o passo a passo, né? De quinta para hoje, ela já está na 4ª pessoa da bolsinha, que ela já saiu distribuindo para os vizinhos tudo, sabe? Então, é otimizar o nosso tempo com as estratégias que vão nos auxiliar, que vão nos ajudar, tá? Eu queria... Sabe aquela impressão que você está esquecendo de alguma coisa? Tô com essa impressão, mas se eu lembrar o que era, eu mando para vocês depois, tá? Então, a estratégia do grupo, né? Do Skincare Day, ela é uma estratégia para que a gente gere esse relacionamento, para que a gente gere, né, essa consciência na pessoa de se cuidar. A gente continua fazendo o nosso trabalho de consultora no campo, né, para quem pode, fazer o presencial é top. E para quem não consegue no presencial, a gente faz, né, dessa modalidade online, que dá muito resultado também. Só que, bem rapidinho para a gente finalizar, quando eu entrei no negócio, eu entrei com aquele kitzinho mais barato que tinha, sabe? Na época, era acho que R$ 84,90. Tinha um de 84, acho que tinha um outro de 100 e alguma coisa. De 200 e pouco, não lembro. Eu entrei com esse de R$ 84,90, que seria o nosso de 58 hoje, né? E ele veio um gel de limpeza, um hidratante e uma base, se eu não me engano. Veio 3 produtos. E aí eu falei assim, eu vou vender acho que uns 200, 300 reais, né? Já tá ótimo se eu vender isso. Nem tinha ideia que existia ali um pedido mínimo, sabe? Achava que, vou vender 200, 300 reais, tá muito bom.
E aí a Fer deu essa ideia de fazer esse grupinho ali com as minhas clientes, com as pessoas que eu conhecia. Eu falei assim, mas Fer, eu não conheço ninguém, né? Eu não tenho amizade com ninguém e tal. Mas mesmo assim, eu convidei algumas pessoas, mesmo com medo ali, fui convidando as pessoas e elas entraram nesse grupo. Se eu não me engano, tinha 12 pessoas no meu grupo. Eu vou ver se eu acho ele ainda, se ele tá ativo ainda, porque eu acho que eu não cancelei. Foram 12 pessoas, lembro até hoje. Dessas 12 pessoas, foram mais de R$ 1.800 que a gente vendeu. Por explicar a importância de cuidar da pele, né? De a gente fazer esse skincare day aí, de mostrar para as pessoas o quanto é importante, de falar dos produtos. A gente vai lançar ali a promoção também, né? Que tá a promoção do TimeWise. Então, por fazer esse movimento no grupo do WhatsApp com 12 pessoas, foram mais de R$ 1.800 vendidos. Isso foi a inauguração do meu negócio online, né? Porque a Fer acabava morando um pouquinho longe, a Carané é um pouco longe daqui. Então, a gente fez essa inauguração de negócio online. E deu super certo, sabe? A hora que a Fer falou, eu falei assim, eu topo, por quê? Porque para mim deu muito certo. Então, vamos fazer, vamos convidar os clientes, porque dá muito resultado também, tá? Então, vamos sempre trabalhar aí com 2, 3 estratégias rodando ao mesmo tempo, que quanto mais estratégias rodando, mais resultado vocês têm também. Vamos tirar uma fotinha? Alguma dúvida? Vocês querem perguntar ou compartilhar alguma coisa? Não? Espera aí. Mais uma aqui. Meninas, então é isso. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado, tenha feito sentido para vocês. Dá um feedback lá, fala para as meninas assistir as reuniões gravadas para quem não conseguiu assistir. E aí depois a gente dá mais informações sobre o grupo, sobre o Skincare Day, tá? Beijo, até mais.